Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do TIT do dia 9 de março de 2023. Agradeço a presença de todos. Alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube. E peço a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos de microfonia. Nós vamos seguir a ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Eu começo, então, formalmente a sessão, verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Doutor, só um minuto que travou aqui. Sem problemas, doutor Herbert. Então, agora sim, todos confirmaram presença. Estão presentes, além de mim, Dr. João Marcelo, Dr. Ítalo e o Dr. Herbert, que hoje está substituindo mais uma vez o Dr. Silaga, quem eu agradeço a presença, além da doutora Aline, da representação fiscal. Então, dou início formal à sessão. O primeiro processo da pauta com pedido de sustentação oral é do autuado Telefônica Brasil S.A., auto de infração 4016819, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Rodrigo Correia Martoni, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, presidente. Então, eu vou passar a palavra ao relator, Dr. João Marcelo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Eu já estou liberando aqui no sistema, Dr. João Marcelo. Obrigado, Dr. Paulo. Vou só incluir no sistema e já começa a leitura do relatório. Senhor presidente, feito o registro, eu vou dar uma lida, então, até a parte dar uma lida no relatório, tá? Trata-se de recurso ordinário, as folhas 12.968 e 12.991, interposto pelo contribuinte em face da decisão de primeira instância, as folhas 12.956 e 12.964, que julgou procedente o aí composto dos itens a seguir descritos. 1. Infração relativas ao pagamento do imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 36.949.050,70 no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008 por emissão de notas fiscais de serviço de telecomunicações, modelo 22, relacionadas no demonstrativo 1 a 12, resumidos
e o imposto devido calculado no demonstrativo 25, referentes a prestações tributadas como isentas nas prestações de serviços de telecomunicações efetuadas aos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, beneficiando-se indevidamente da isenção prevista no artigo 55, anexo 1 do RICMES. Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/00, uma vez que não satisfez os requisitos do seu parágrafo 4º, que exige que o valor do imposto dispensado seja deduzido do valor do serviço prestado e que esse valor conste no documento fiscal emitido. Portanto, de acordo com o artigo 5º do ICMS, tal benefício fiscal não deve prevalecer, conforme detalhado no termo circunstanciado da ação fiscal, documento integrante do presente auto de infração, e comprovada pelos documentos juntados. A infringência foi aos artigos 58, 87, 178, inciso 11, e o artigo 250, parágrafo 2º do RICMES 00. E a multa foi capitulada no artigo 527, inciso 1, a linha C, do RICMES 00. Interessante, né? Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 427.571,18 no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2008, por emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações, modelo 21, relacionadas nos demonstrativos tais resumidos, e o imposto devido calculado no demonstrativo tal, referente a prestações tributadas como isentas nas prestações de serviços de telecomunicações, beneficiando-se indevidamente da isenção prevista no artigo 55 do anexo 1 do RICMES, regulamento ICMS, aprovado pelo decreto tal, uma vez que os destinatários das notas fiscais não preenchiam os requisitos previstos no caput do artigo, ou seja, não eram órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações ou autarquias. Portanto, tal benefício fiscal não deve prevalecer, conforme detalhado no termo circunstanciado da ação fiscal, documento integrante do presente auto de infração e comprovada pelos documentos juntados. A infringência foi o artigo 58, 87, artigo 175, inciso 11 e artigo 250, parágrafo 2º do RICMES. E a multa foi capitulada no 527, inciso 1, a linha C do RICMES também. A decisão recorrida julgou procedente o AIN, afastando a preliminar de incompetência das autoridades fiscais de Campinas para promover a lavratura do AIN, e no mérito, consignando que não foram observadas as exigências previstas no parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do RICMES 00, restando patente o descumprimento da exigência legal para a fruição do benefício da isenção. No mesmo sentido, asseverou não ser admitido ampliar o rol de beneficiários na desoneração fiscal, concluindo ao final que os juros foram aplicados nos termos da legislação vigente. A contribuinte apresentou, então, recurso ordinário, oportunidade na qual consignou em síntese que as autoridades fiscais de Campinas seriam incompetentes para proceder à lavratura, sendo que a Delegacia Regional Tributária de Campinas só teria atuação na área territorial dos municípios elencados na linha A, inciso 4º, parágrafo 1º da Portaria CAT 141 de 2011, que não incluiria o município de São Paulo, documento fiscal da recorrente. A isenção prevista no decreto 49.344/2005 e no convênio ICMS 26 de 2003 determina a concessão de desconto no preço final do serviço de comunicação prestado aos órgãos públicos, sendo certo que a indicação do desconto nas notas fiscais seria mera exigência formal que não poderia invalidar o benefício previsto em lei. Todas as negociações estariam amparadas por contratos com os órgãos públicos contratantes, sendo certo que, ao participar das licitações, a autuada já teria oferecido seu preço sem incluir o ICMS no valor do serviço, consoante previsão expressa na resposta à consulta número 233/2006, apresentando ainda a planilha comparativa, as folhas 12.997/12.998, entre os preços praticados por poder público e para particulares. E as multas aplicadas seriam abusivas, teriam caráter confiscatório e que os juros moratórios calculados na forma da lei seriam ilegais. A contribuinte protestou por sustentação oral de suas razões e requereu o provimento do apelo, às folhas 2.990. Por seu turno, a ilustre representação fiscal apresentou suas contra-razões às folhas 2.995, 13.003, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. A contribuinte apresentou em seguida parecer técnico elaborado pela empresa PricewaterhouseCoopers, com o fito de corroborar os argumentos expostos em seu recurso ordinário, as folhas 13.006 e seguintes. Os autos foram, então, distribuídos para julgamento perante a segunda Câmara Julgadora desse egrégio Tribunal de Impostos e Taxas, sendo certo que, em sessão realizada em 17 de abril de 2014, foi negado provimento ao recurso interposto pela contribuinte.
A contribuinte interpôs, então, recurso especial protestando pelo reconhecimento de nulidade da decisão proferida pela segunda Câmara Julgadora por ausência de prestação jurisdicional, uma vez que a mesma deixou de se manifestar sob o parecer técnico apresentado. Com efeito, em sessão realizada em 17 de novembro de 2015, a Câmara Superior decidiu por anular a decisão proferida em sede de recurso ordinário, determinando, assim, a realização de novo julgamento. Os autos foram distribuídos para a 10ª Câmara Julgadora, a qual, em sessão realizada em 13 de novembro de 2020, converteu o julgamento em diligência, para que o AFR autuante se manifestasse sobre o parecer técnico apresentado. Assim, a Diretoria de Fiscalização elaborou parecer, as folhas 71.949, 71.956, oportunidade na qual esclareceu que o laudo apresentado foi feito para amostragem e não tem o condão de infirmar o trabalho fiscal. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório, passo e devolvo a palavra ao senhor presidente em continuidade. Obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do relatório. Então, eu passo a palavra ao doutor Rodrigo para a sustentação oral. Perfeito. Bom dia, presidente, ilustre relator, demais jogadores, representação fiscal. Como já mencionado no relatório, acho que o ponto importante desse julgamento, que é a segunda vez que esse recurso será julgado pelas câmaras ordinárias, é justamente a análise do parecer técnico que foi preparado pela empresa renomada de auditoria independente PricewaterhouseCoopers. São dois grupos aqui de infrações, né? O primeiro deles é a relativo à infração, suposta infração de que a Telefônica teria infringido a legislação e não cumprido os requisitos para conceder isenção nas operações com as autarquias e fundações da ação direta e indireta estadual. A ideia dessa isenção qual que é exatamente? Você tem um convênio que foi incorporado na legislação estadual, é você nas operações com o Estado não cobrar o ICMS do próprio Estado, porque não faz sentido numa operação com o Estado você exigir o ICMS dele mesmo. Então, o que a legislação diz que você precisa fazer para você ter direito à fruição dessa isenção? Primeiro, você tem que descontar 25% do que era a alíquota vigente de ICMS sobre comunicação na época e indicar esse desconto na nota fiscal. Infelizmente, a autuação, ela partiu da presunção, pelo fato de, em alguns casos, nesse período de janeiro a dezembro, não haver a indicação do desconto na própria nota fiscal emitida, de que não tinha sido concedido o desconto e, portanto, a isenção seria indevida. O que foi feito para comprovar que essa presunção está equivocada? Foi encomendado um laudo de uma empresa de auditoria que, claro, fez uma amostragem, porque nós estamos falando de um ano calendário inteiro, nós estamos falando de milhões de notas fiscais, então é impossível você fazer um laudo com milhões de notas fiscais. Então, um critério que qualquer empresa mundial de auditoria faz é fazer testes de amostragem, pegando várias notas de vários clientes diferentes ao longo do ano todo. Foi isso que foi feito. E qual foi a resposta categórica da PricewaterhouseCoopers? Ela pegou as mesmas premissas que foram utilizadas pelo auto de infração, pelo agente fiscal atuante, e conseguiu comprovar que o preço exigido do poder público é 25% menor do que o preço exigido do particular. Em outras palavras, o principal requisito para a fruição da isenção foi cumprido, que é você não exigir o ICMS do próprio Estado. O que teve de infração aqui, e isso não está em discussão, tanto é que estamos aqui hoje discutindo esse auto de infração e nesse julgamento, é que a Telefônica não colocou o desconto diretamente na nota fiscal. E por que isso, às vezes, não é possível de se fazer? Nós estamos falando aqui de relações públicas, de direito público, e essas relações, essas operações de particulares com o poder público são sempre feitas a partir de certames licitatórios. Nesses certames licitatórios, foram juntados alguns editais para comprovar essas alegações, o preço já vem líquido de imposto. Então, a Telefônica, quando vai fazer a sua oferta e ela é vencedora, o preço regulamentado no edital e que tem que constar em nota, ele já está líquido de impostos. Então, quando você emite uma nota fiscal, você não tem como dar o desconto a mais de 25%, senão você vai dar um desconto de 50% da operação. Porque o preço do edital já fala que está descontado o ICMS, porque é justamente uma operação com o poder público. Então, acho que faltou um pouco de atenção na época da lavratura da infração, de checar essas informações antes de partir da presunção absoluta de que essa isenção não tinha sido concedida. Então, acho que o ponto central aqui, até mesmo hoje, porque o julgamento anterior já foi anulado, é que esse laudo da Pricewaterhouse seja muito bem analisado, até para evitar uma futura alegação de nulidade novamente na Câmara Superior. Porque ele é fundamental, acho que é a principal prova aqui, o recurso ordinário ele é muito antigo, ele é de 2013. Nós estamos falando de um recurso que foi protocolado há 10 anos. Então, tem uma série de alegações ali preliminares que eu nem faço mais hoje em dia, a Telefônica nem faz mais, que são questões ultrapassadas. Acho que o ponto central aqui, realmente, é a análise desse laudo, porque ele comprova, efetivamente, por uma boa amostragem, e não só o laudo, mas toda a documentação que deu suporte a esse laudo,
as notas fiscais, editais de licitação e os quesitos que foram formulados estão juntados aos autos. Então, é um conjunto probatório vasto e que merece ser analisado detidamente, porque é um auto de infração relevante. Nós estamos falando aqui de uma operação de 2008 e um auto de infração de 2013 de 116 milhões. Ou seja, isso hoje, com o juros São Paulo que era aplicado na época, certamente é algo em torno de 300 milhões de reais. Então, esse é o primeiro item da autuação, que é o item relevante e que abrange quase a totalidade das operações que foram autuadas. O segundo item, que é um valor imaterial comparado com o primeiro, diz respeito também à concessão da isenção, só que não para órgãos da administração pública estadual direta e indireta. São operações que foram feitas com sociedades de economia mista estaduais e com autarquias federais. Por que que a Telefônica, mesmo nessas condições, acaba dando a isenção? Primeiro, porque só para a gente lembrar, a sociedade de economia mista é uma empresa que é detida majoritariamente pelo poder público estadual, ou seja, o Estado de São Paulo. Então, essas sociedades economistas pleiteiam, quando fazem as operações com a Telefônica, que seja concedido o mesmo status de uma empresa estatal, porque esse é o regime que elas entendem que serem aplicados. Então, nessa pequena parcela da sociedade de economia mista, cujo capital majoritário é do Estado, também foi concedida a isenção. E com relação às autarquias federais, a mesma coisa. Só que o fundamento jurídico é outro. Não é isenção prevista no regulamento do ICMS no convênio com o FAS, mas sim a imunidade recíproca da Constituição, que impede que o Estado cobre o imposto da União. Então, essa pequena parcela da auto-infração, o item 2, diz respeito a esse grupo de operações, porque, infelizmente, pelo relatório, parece que a Telefônica sai dando isenção para todo mundo que não tem direito, e não é verdade. Então, tudo é fundamentado, tudo tem uma razão de ser, e é uma parcela ínfima da atuação. Então, diante disso, eu peço, por gentileza, que seja muito bem analisado esse laudo e que, consequentemente, seja dado provimento ao recurso ordinário para ser cancelado a isenção fiscal. E por fim, um ponto importante, como a gente está falando de operações antigas, nós estamos falando de operações de 2008 e um auto de 2013. Naquela época, aplicava-se ainda o juros de São Paulo e o TIT tinha entendimento de que a Selic não poderia ser aplicada. Isso, felizmente, foi revisto. A gente tem a revisão recente da súmula 10. Então, subsidiariamente, eu peço também que seja aplicada a Selic nesses fatos geradores para correção dos valores. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo, pela sustentação oral. Retorno a palavra ao doutor João Marcelo, relator. Bom, então eu vou passar a decisão. O ato de infração trata da acusação de falta de pagamento do ICMS, né, nos itens 1 e 2, relativamente às operações tributadas como isentas, nas prestações de serviços de telecomunicações efetuados aos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, no item 1, e nas prestações dos mesmos serviços em que os destinatários das notas fiscais não preenchiam os requisitos exigidos pela legislação, no item 2. Em termos práticos, no item 1, a fiscalização acusa a hora recorrente de não atender às exigências previstas no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00, combinado com o artigo 111.2 do CTN, pois não foi possível identificar nos documentos fiscais a indicação do desconto do valor do imposto sobre as prestações de serviços, requisito para a fruição da isenção. Não obstante o acima exposto, no que se refere ao item 2, a fiscalização assevera que a hora recorrente emitiu documentos fiscais com isenção de ICMS aplicada erroneamente, considerando que os serviços foram prestados a tomadores que não eram órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações ou autarquias, não fazendo jus, portanto, ao benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00. Os fatos geradores reportam-se ao período de janeiro a dezembro de 2008. Em seu recurso, a contribuinte protesta preliminarmente pelo reconhecimento da nulidade do auto de infração, notadamente por conta da suposta incompetência das autoridades fiscais fazendárias de Campinas para promover a fiscalização e o consequente lançamento de ofício, fato que, de acordo com o entendimento da autuada, violaria o disposto no artigo 4 do Decreto 44.566 de 99. Acerca desse ponto, é necessário esclarecer desde logo que não há qualquer limitação ou restrição quanto à localização geográfica do agente fiscal de rendas responsável pelo desenvolvimento de trabalhos fiscais nos estabelecimentos pertencentes ao território do Estado de São Paulo, já que o artigo 2º da Lei Complementar número 1059 de 2008 fixou a competência do FR de forma ampla. Se não vejamos, artigo 2º,
Ao agente fiscal de rendas compete exercer privativamente a fiscalização direta dos tributos estaduais e as funções relacionadas com a coordenadoria, direção, inspeção, controle, arrecadação de tributos, chefia, encarregadura, supervisão, assessoramento, assistência e planejamento da ação fiscal, consultoria e orientação tributária, representação junto a órgãos julgadores, julgamento em primeira instância de contencioso administrativo tributário, correição da fiscalização tributária, gestão de projetos relacionados à administração tributária, planejamento estratégico da coordenadoria da administração tributária, entre outras atividades e funções que venham a ser criadas por lei ou regulamento. Start, considerando no mais que o procedimento que culminou no lançamento de ofício objeto do presente julgamento atendeu a todos os requisitos legais, não há o que se falar em nulidade que invalide os trabalhos fiscais. Superada a questão preliminar, temos que, quanto ao mérito, a recorrente alega que a falta de indicação do valor do ICMS descontado nos documentos fiscais trata-se de mero descumprimento de requisito formal e que a cobrança pelos serviços por ela prestados, de fato, concederam o desconto do ICMS exigido pela legislação. Para corroborar seus argumentos, a contribuinte apresentou parecer técnico elaborado pela empresa PwC, no qual, a partir da análise de algumas notas fiscais, procurou demonstrar que não houve a inclusão de ICMS no valor do preço do serviço prestado aos órgãos públicos, mediante comparação com notas emitidas para particulares. Pois bem, com relação ao aspecto formal das notas emitidas, temos por certo que a legislação é clara no sentido de que as isenções devam ser interpretadas de maneira literal, consoante previsto no artigo 111 do CTN, se não vejamos. Artigo 111, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 2. Outorga de isenção. Por sua vez, o parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do RICM 00, decreto 45.490.00, não deixa qualquer margem para dúvida acerca dos requisitos a serem cumpridos para usufruir da isenção, conforme abaixo transcrito. Artigo 55. As operações e as prestações de serviços internas relativas à aquisição de bens, mercadorias ou serviços por órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações ou autarquias. Parágrafo 4º. O imposto excluído na forma desse artigo não será cobrado do órgão público destinatário do bem, da mercadoria ou do tomador de serviço devendo, em linha 2, constar do documento fiscal emitido conforme operação ou prestação, além dos requisitos e exigências estabelecidas na legislação tributária, a indicação por bem, mercadoria ou serviço do valor do imposto deduzido conforme previsto no item 1. Nesse diapasão, não há como se contestar o fato de que a recorrente descumpriu a legislação fiscal quando deixou de indicar o valor do desconto nas notas fiscais emitidas relativamente aos serviços prestados aos órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias, não se tratando, portanto, um mero descumprimento de requisito formal, como quer crer a hora recorrente. E nem se argumente que o laudo técnico apresentado pela hora recorrente, elaborado pela empresa PwC, teria o condão de comprovar a efetiva exclusão do ICMS do valor cobrado pelos serviços prestados, valendo transcrever a seguir alguns excertos do parecer elaborado pela Diretoria de Fiscalização, as folhas 71.949, 71.956 e documentos as folhas 71.957, 72.139, sobre o documento apresentado pela autuada. 16. Conforme já informado no parágrafo 2º desse parecer, o laudo fez uso de uma amostra de 211 notas fiscais, das quais 98 referem-se à prestação de serviço de telecomunicações para órgãos estaduais, enquanto as restantes 113 notas referem-se a prestações de serviços de telecomunicações para tomadores não beneficiados pela isenção, prevista no artigo 55 do anexo 1 do RICM, empresas privadas ou órgãos vinculados ao poder público municipal, federal, etc., a partir da comparação dos valores brutos médios cobrados de tomadores beneficiários e não beneficiários pela isenção em tela, em relação às rubricas, assinatura não residencial, R$ 67,02, R$ 49,45, menos R$ 49,45, igual a R$ 17,45. E assinatura linha tronco, R$ 67,26, menos R$ 50,03, igual a R$ 17,23. O laudo contém a afirmação de que a diferença entre os valores brutos médios cobrados corresponderia ao valor do ICMS que deixou de ser descontado nas notas fiscais. Entretanto, mantendo a metodologia adotada pela empresa de auditoria, bem como adotando os mesmos valores médios por ela informados, ao substituirmos as 113 notas fiscais de tomadores não beneficiados pela isenção, utilizadas na elaboração do laudo, pelas 113 notas elencadas pela fiscalização, vide o documento Fiscalização 1, anexo a esse parecer, igualmente de tomadores não beneficiados pela isenção e cujos valores brutos variam
de 38 a 49,20, já incluso o ICMS, a empresa de auditoria ver-se-ia obrigada a alterar a conclusão do seu laudo, o qual deveria afirmar que a autuada cobrou dos órgãos públicos valores iguais ou ligeiramente superiores aos valores que cobrou de tomadores não beneficiados pela isenção e que, portanto, deixou de aplicar desconto equivalente ao valor do ICMS, conforme determina a legislação. Em outros termos, nesse exemplo, a autuada cobrou da empresa privada R$ 49,20 pela assinatura da linha não residencial, já incluso o valor do ICMS de R$ 12,30, e, ao mesmo tempo, comprou da Secretaria de Estado de Saúde o valor de R$ 49,28 pela mesma rubrica, mas sem conceder o desconto de 25%. 12,32, conforme demonstra a própria autuada, as folhas 13.025 dos autos. Conclusão, conforme demonstrado, o laudo apresentado foi elaborado a partir de uma amostra de 113 notas fiscais de clientes sem direito à isenção, que beneficiam a tese defendida pela autuada. A simples substituição da amostra por notas fiscais de outros clientes, também sem direito à isenção, comprova que a autuada deixou de aplicar o desconto estabelecido na legislação. Quanto à confiabilidade das informações utilizadas na elaboração do laudo, a própria empresa de auditoria assim se manifesta às folhas 13.012. Por constituir um trabalho que tomou como base as informações que nos foram prestadas pelos responsáveis da empresa, bem como levando em consideração a necessidade de verificar apenas questões pontuais e específicas formuladas pelos assessores jurídicos da empresa, nosso trabalho não alcançou cada operação realizada no dia a dia, nem os cálculos de cada documento ou lançamento contábil correspondente. Assim sendo, exceto para a documentação analisada com bases amostrais, não examinamos a documentação suporte dos registros contábeis e tampouco conferimos os cálculos, que determinaram os números espelhados nas demonstrações financeiras. E, portanto, não podemos garantir a exatidão plena dessas informações, grifos nossos. Conforme consta as folhas 78 dos laudos, em 29 de novembro de 2012, a autuada foi notificada a comprovar, por meio das notas fiscais e dos contratos celebrados, que nas prestações de serviços aos órgãos da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, o imposto excluído foi devidamente deduzido do valor do serviço prestado e que essa condição está presente no documento fiscal emitido, conforme item 2 do parágrafo 4º do artigo 55 do anexo 1 do ICMS. A autuada já deixou de apresentar tais documentos comprobatórios em 3 oportunidades: na resposta à notificação, o que poderia ter evitado a autuação, na peça de defesa, intempestivamente no recurso do processo por meio do laudo em questão. Dessa forma, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Com efeito, resta claro o descumprimento por parte da contribuinte autuado das formalidades e exigências legais para o regular gozo do benefício da isenção prevista, sendo certo ainda que o laudo técnico apresentado e as demais alegações suscitadas em seu recurso não têm o condão de infirmar a acusação fiscal, restando por procedente o item 1.1 do AIN. Não obstante, com relação ao item 1.2 da AIN, temos que a hora recorrente sustenta que o benefício previsto no dispositivo legal anteriormente mencionado deve se estender também, 1, às sociedades de economia mista, uma vez que a maioria do capital social dessas empresas pertence à administração pública, e 2, aos órgãos públicos federais e municipais em atenção ao princípio da imunidade tributária recíproca. Seguindo as mesmas premissas adotadas para o item anterior, temos que o contribuinte, ao prestar serviço para outras pessoas não enquadradas na condição de órgãos da administração pública estadual direto, suas fundações e autarquias, não pode fazer jus ao benefício previsto no artigo 55 do anexo 1 do RICM 00. Em outras palavras, mais uma vez invocando o disposto no artigo 111 do CTN, temos que o caput do artigo 55 do anexo 1 do RICM 00 é claro, no sentido de delimitar a isenção aos órgãos da administração pública estadual direta, suas fundações e autarquias, não havendo margem para qualquer interpretação diversa para ampliação do rol de beneficiários da isenção do ICMS nessas operações, sendo inclusive desnecessárias maiores considerações sobre o tema. Portanto, procedente o item 1.2 do AIN. Dando prosseguimento, verifica-se que o contribuinte se insurgiu ainda contra os percentuais das multas aplicadas, suscitando inclusive a inconstitucionalidade do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei nº 6.374 de 89, além de questionar a questão de juros aplicados, requerendo a limitação até mesmo à taxa Selic. Contudo, temos que as multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigor, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação da lei por motivo de convicção única do contribuinte que a multa é excessiva, inconstitucional e resulta em confisco. Por fim, quanto à redução dos juros à Selic, merece guarido o argumento da recorrente, já que a matéria foi resolvida pela súmula 10 de 2017,
sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9/6/22, limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, se aplicando ao presente caso, desde que os fatos geradores ocorreram antes de 1/11/2017, sendo certo que, a partir dessa data, a Fazenda do Estado já aplica ao débito tributário a taxa Selic, fixada pela Lei Paulista 16.497/17. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, único e exclusivamente para determinar a limitação dos juros de mora à taxa Selic, nos termos da súmula 10 de 2007, deste egrégio Tribunal de Impostos e Taxas. É assim que eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo, pela leitura do voto. Eu só faço um minutinho só, doutor Rodrigo. Eu faço só uma observação. A anulação da decisão pela Câmara Superior, ela não foi total, ela foi parcial. Eu até estou com a decisão aqui aberta, então a gente tem só essa observação é importante, porque a gente tem uma limitação de julgamento aqui. O que foi anulado foi declarar nula a decisão a quando a parte que se refere ao tópico item 1.1 do AIM, determinar que torne os autos em instância ordinária para que examine o trabalho técnico e que deixou de examinar. Então, assim, não foi toda a matéria devolvida. De qualquer forma, obviamente que a questão dos juros a gente tem revisado, até por uma questão de economia processual, mas só fazendo essa observação aí que não foi toda a matéria devolvida à Câmara. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara. O doutor Rodrigo pediu a palavra. Eu vou primeiro abrir a palavra para quem solicitou aí da Câmara, e depois a gente fala com o doutor Rodrigo para eventual esclarecimento de fato. Doutor Ítalo. Presidente, bom dia a todos. Eu solicitei vista. Eu pretendo, assim, parabenizo o doutor João Marcelo, não se traduz, esse pedido de vista não se traduz numa divergência. Eu vou ainda avaliar essa questão, né? Pretendo observar o laudo, a manifestação do autor do feito, as manifestações que vieram depois disso, para ver se as minhas conclusões vão de encontro ao que foi decidido. Então, pretendo me aprofundar nessa questão. Talvez no momento eu ainda não tenha a confiança para votar, por isso eu pedi vista. E, obviamente, eu posso avaliar essa questão dos limites judicantes, né, determinados pela decisão da Câmara Superior, se for o caso, e todos os consequentes daí advindos. Perfeito, doutor Herbert. Parabenizo o doutor João pelo voto. Eu tinha destacado aqui também o parágrafo 17 da diligência de folha 71.750, em que o fiscal atuante infirma as alegações do parecer. Ele traduz algumas coisas sobre a ausência de uma memória de cálculo e as amostras realizadas, né, para afastar as alegações do laudo. Mas, em havendo vistas do doutor Ítalo, restringe a minha manifestação, aguardar isso daí, e na condição de substituto, possivelmente fica para um outro colega participar da votação. Perfeito, doutor Ítalo. Eu acho que esse é um caso bem complicado, um valor relevante. Eu até entendo a demora do processo administrativo, inclusive peço desculpas ao doutor Rodrigo por isso, mas eu acho que é uma vista justificável. Já demorou tanto tempo, então é melhor mais um pouquinho. Eu tenho certeza que o doutor Ítalo vai ser ágil, ele sempre é. Então, acho que pese o processo já estar se estendendo por um longo período, acho que não custa nada estender por um pouquinho mais e ter um julgamento um pouco mais seguro. Então, eu vou conceder, por este motivo, a vista para o doutor Ítalo. E, doutor Rodrigo, por favor, pediu a palavra. Obrigado, presidente. Não, é só um esclarecimento de fato, uma questão de ordem muito rápida. O relator mencionou esse parecer da representação fiscal que foi feita ao laudo lá atrás, fazendo uma comparação com outros exemplos que não constaram do laudo e que, por esses exemplos, teria sido comprovada a falta de isenção. Eu acho que isso também está respondido no laudo, porque qual foi o trabalho que foi feito pelo autor de infração e pelo agente fiscal atuante na época? Ele não partiu de premissas iguais.
Vamos lembrar que, pela regulamentação da Anatel, a gente tem tarifas de telecom que são aplicadas, o preço é aplicado dependendo do horário em que o serviço de telecom é utilizado. Então, particulares, no horário comercial, a hora é mais barata, porque ninguém está em casa. Quando você está à noite em casa e utiliza a partir das 6 da tarde, é uma tarifa superior. Para o poder público, é o contrário. A tarifa comercial, que é no horário comercial, que é onde todo mundo trabalha, a tarifa é mais cara. No horário das 6 em diante, ela é mais barata. O que o Alto fez? Ele comparou esses mesmos horários, só que com tarifas diferentes. Então, claro que vai dar divergência de preço. Então, para você poder saber se os 25% estão sendo aplicados, você precisa pegar tarifas com bases iguais, partindo de horários que são realmente aplicados. Então, só esclarecimento de fato que eu peço, e que foi esclarecido depois desse parecer da representação fiscal, a gente fez questão de apresentar uma manifestação trazendo esses pontos e esclarecendo esse ponto. Tá? Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Então, vistas concedidas para o doutor Ítalo. E assim, eu encerro o julgamento do caso Telefônica Brasil S.A., agradecendo a presença do doutor Rodrigo. Desejo um bom dia. Obrigado, bom dia, boa sessão a todos. Obrigado. Vamos para o próximo processo da pauta. Próximo processo com pedido de sustentação oral é da Companhia Brasileira de Distribuição, auto de infração 4144578, pedido de sustentação oral pela doutora Gabriela Pelliciotti Lins, que já se encontra aqui presente. Bom dia, doutora Gabriela. Bom dia. Esse é um recurso ordinário de minha relatoria, então eu vou ler brevemente aqui a acusação, até porque é uma discussão que tem bastante aqui no TIT, bem parecida, né, desses casos da Companhia Brasileira de Distribuição. Então, nesse caso aqui, são duas acusações. A primeira acusação é de infração relativa ao pagamento de imposto, que é deixar de pagar ICMS substituição tributária, dos fatos geradores de fevereiro de 2017, nos termos do artigo 426A do RICMES, conforme regime especial número tal. Embora a notificada recolher o imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, alineado, regime especial, em virtude do indeferimento de seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o recolhimento do imposto. E a segunda infração é basicamente pelo mesmo motivo, mas é uma infração relativa ao crédito, porque creditou indevidamente ICMS, por meio de escrituração de seus registros fiscais, declarações de dias, operações próprias, de imposto que teria sido proveniente do suposto ressarcimento de ICMS-ST solicitados nos autos do protocolado número tal. No entanto, o pedido de ressarcimento da empresa, referente ao período de fevereiro de 2017, foi objeto de análise e de indeferimento da Secretaria da Fazenda. Então, essas são basicamente as duas acusações. A decisão de primeira instância administrativa manteve o auto de infração na íntegra, e agora nós estamos aqui no julgamento do recurso ordinário. Acho que esse é o relato suficiente. Eu passo a palavra à doutora Gabriela para a sustentação oral. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Serei muito, muito breve, até porque realmente esse tema é bem debatido aqui no TIT, também aqui na Câmara, já estive algumas vezes aqui. Eu só quero chamar a atenção que, nesse caso, a decisão da TJ, ela deixou de analisar parte dos fundamentos apresentados na defesa da recorrente, uma vez que, como muito bem já observado no relato, há dois itens, né? Então, apenas a acusação do item 1 se refere à suposta falta de pagamento de ICMS antecipado, que tem como infração 426A, e essa acusação ela foi formulada a partir do indeferimento do pedido de ressarcimento conexo. Então, o julgador de primeiro grau ele deixou de observar que o item do valor mais expressivo, inclusive, que é do item 2, se refere à glosa de crédito lançado em GIA, de maneira que caberia ao julgador de primeiro grau apontar as razões concretas pelo qual deixou de considerar o crédito lançado. E aí, essa distinção é diferente, tendo em vista que, em outras ocasiões, aqui no TIT, os jogadores deles se debruçaram sobre essas situações de glosa de crédito e também discutiu-se que era importante avaliar
se a recorrente teria direito a esses créditos. Então, o entendimento formado nos paradigmas, inclusive até apresentados em memoriais, apenas corroboram na necessidade de conhecimento dessa matéria, que ensejou a lavradura do auto de infração do item 2, que é a glosa de crédito, seja com relação também à falta de pagamento do imposto pelo 426A. E aí, só retomando brevemente, né, diante do grande volume das operações de entrada e saída da recorrente, ela teve, né, diversas obrigações derivadas do 426A, que é a cobrança de ICMS antecipado, e por causa disso firmou um regime especial com o Estado de São Paulo, para que pudesse fazer a compensação dos pedidos de ressarcimento de ICMS-ST com os pedidos de pagamento antecipado. Então, aqui nesse caso, a gente tem uma glosa de crédito, né? Além de, no item 1, autuação por falta de pagamento do 426E, justamente por utilização desse crédito ICMS-ST. Então, o item 1, ele representa 116 mil de valor histórico, né, R$660, e o item 2, que é o de glosa de crédito, representa R$5.339.368, que não foi analisado pela decisão de primeira instância, tudo da competência de fevereiro de 2017. Com relação a essa falta de análise, é importante falar que nesse pedido de ressarcimento, o indeferimento com relação, porque a portaria CAT ela exige 2 modelos, né, para apresentação, para comprovação desses créditos de ressarcimento ST, e com relação ao modelo 1 e 3, principalmente, o modelo 1, que é o resumo da apuração do imposto a ser ressarcido, e o modelo 3, que é o controle de estoque da recorrente. O modelo 1, o indeferimento foi porque o valor a crédito, no resumo, aparecia que era de 6.800.000, e que a GIA, o objeto da autuação de fevereiro de 2017, é de R$5.400.000. Então, uma vez que o crédito ali estava aparecendo a maior, ele, por presunção, indeferiu todo o pedido de ressarcimento da recorrente. E aí, além disso, no modelo 3, pegou amostras de imagem como de conhecimento aqui, em outros casos também, de mercadorias que não necessariamente tem a ver com todo o controle de estoque daquele período da recorrente, até porque são muitas operações. E assim, o modelo 1 era de fevereiro de 2017, o resumo da apuração, e eles analisaram 5 itens do período de outubro de 2015 a abril de 2016, que não refletem a diversidade do produto e também não refletem o mesmo período. Então, a decisão foi totalmente pautada em presunção, e assim como também a autuação. Com relação especificamente ao item 1, que é a falta de pagamento do 426A, já caminhando aqui para o fim da sustentação, como é de conhecimento de alguns, tivemos um mandado de segurança impetrado há alguns anos pela recorrente, a fim de que fosse resguardado o seu direito a não se ver submetido ao recolhimento de uma exigência que está prevista em decreto e não está prevista na lei daqui de São Paulo. Além disso, houve também o julgamento no STF, o tema 456, que confirmou essa decisão judicial já transitada em julgado da recorrente, de que não deve ser submetido ao recolhimento antecipado do imposto, uma vez que ele só está previsto no decreto e não está previsto na Lei 6.374 de 89. Então, inclusive, em outras ocasiões que eu estive aqui na Câmara, quanto a esse ponto, houve, né, a conversão em diligência para verificar a existência desse mandado de segurança, a decisão já transitada em julgado e também a aplicabilidade do tema 456. Trouxemos em memoriais o julgamento recente, já temos 2 julgamentos da segunda Câmara e, se eu não me engano, um da 8ª Câmara, com cancelamento do auto de infração, que
tem como base o 426A, justamente por causa da nossa decisão transitada em julgado, e o tema 456. Então, levou em conta não só a decisão do mandado de segurança com trânsito em julgado, mas também o quanto decidido pelo STF no tema 456. Sendo assim, rogamos pelo deferimento do nosso recurso ordinário. Com relação ao item 1, porque ele sequer poderia subsistir, né? Porque ele tem como base o 426A, e quanto ao item 2, porque ele foi pautado em mera presunção, principalmente, além de, né, serem amostras, tem amostras de períodos errados, né? E, além disso, a decisão do TJ não analisou o item 2, não mencionou o item 2. Então, ainda que não se cancele agora, que determine, que analise as razões de indeferimento do item 2. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Eu vou partir para a leitura do voto, mas vou só fazer um esclarecimento antes aqui, inclusive para meus pares, para não parecer que meu voto está incompleto. De fato, o contribuinte menciona no recurso ordinário que o julgador de primeira instância não analisou os motivos para a autuação do item 2, mas é que, assim, o que ele falou é que não é competência do contencioso administrativo julgar o pedido de ressarcimento, e uma vez que o pedido de ressarcimento foi indeferido, automaticamente o crédito é indevido. Por que é que eu faço esse esclarecimento? Porque em nenhum momento o contribuinte pede a nulidade da decisão, em nenhum momento o contribuinte pede isso que a doutora Gabriela pediu agora, nessa última frase, ou seja, pelo retorno dos autos à primeira instância. Por isso que não há essa análise no meu voto também. Mas eu vou partir da leitura do voto e, eventualmente, depois a gente volta às discussões. O contribuinte é acusado de deixar de pagar ICMS-ST de fatos geradores de fevereiro de 2017. Aqui tem um errinho, depois eu vou comprar. Nos termos do artigo 426A do RICMES, e nos termos do recurso especial, tal, bem como de creditamento indevido do imposto, que seria ter sido proveniente do suposto ressarcimento de ICMS-ST solicitados nos autos do protocolado número tal. Conforme relatado no relatório circunstanciado, o contribuinte é beneficiário do regime especial, número tal, para recolhimento do imposto devido por antecipação nas entradas interestaduais, conforme previsto no artigo 426A do RICMES, em momento posterior à entrada da mercadoria no território paulista, lançado a valor de ICMS-ST devido no campo valor de outros débitos ST, no livro de registro de apuração de ICMS-ST e em outros débitos, na GIA-ST, podendo compensá-lo nesse mesmo livro fiscal e na GIA-ST, com os valores gerados pelo ressarcimento na hipótese indicada no artigo 269, inciso 4 do RICMES. Nos termos de referido regime especial, os valores a título de ressarcimento devem ser apurados na forma da portaria CAT 1799. Ainda em obediência à referida regime especial, tal compensação e creditamento de eventual valor residual estavam condicionados à apresentação de pedido de ressarcimento pelo contribuinte por escrito no posto fiscal, juntamente com os demais documentos especificados pelo regime especial e pela portaria CAT 1799. Assim, com relação às operações de fevereiro de 2017, o contribuinte realizou tal pedido de ressarcimento, processo de EDOC número tal, junto ao posto fiscal responsável, que, contudo, foi indeferido pela Delegacia Regional Tributária, DRT 13, folhas 12 a 432. Em consequência de tal indeferimento, os créditos lançados pelo contribuinte das operações de fevereiro de 2017 em função do regime especial foram considerados indevidos, já que um dos requisitos de tal regime especial era a verificação da regularidade dos lançamentos através de tal pedido de ressarcimento. O contribuinte se defende inicialmente no sentido de que o lançamento seria nulo, pois teria se baseado em presunções e desconsiderado o direito a crédito da requerente a ser reconhecido. Contudo, ao contrário do alegado e conforme exposto acima, percebe-se que o relato infracional está devidamente descrito e comprovado, assim como os dispositivos legais supostamente infringidos, contendo em todos os requisitos, artigo 142 do CTN e artigo 34 da 13457 de 2009, o que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e recursos apresentados pelo contribuinte para combater especificadamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se referida argumentação de nulidade do AIM. Passo contínuo, o contribuinte rebate as razões do indeferimento de seu pedido de ressarcimento do processo de EDOC número tal, alegando que o pedido de ressarcimento não foi analisado, senão parcialmente, e inexistindo representatividade quanto à parcela analisada. Está claro que as razões do indeferimento são inválidas, entre outros questionamentos acerca de tal indeferimento.
isto é, rebate o mérito da decisão proferida naquele processo administrativo relativo ao pedido de ressarcimento. Todavia, ao contrário do alegado pelo contribuinte, na visão deste julgador já exposta em outros processos administrativos nesse âmbito, não cabe a este tribunal decidir quanto ao pedido de ressarcimento, não cabe revisar ou reformar a decisão proferida em outro processo administrativo nessa instância. O pedido de ressarcimento é direcionado ao posto fiscal responsável e compete à DRT a análise de tal pedido, como de fato ocorreu no processo GEDOC número tal. Tanto assim que, em face da decisão que indeferiu seu pedido de ressarcimento, o próprio contribuinte apresentou o pedido de reconsideração naquele âmbito, que também não foi acolhido. O artigo 93 da 13457 de 2009 não deixam dúvidas quanto a isso. Aí eu transcrevo aqui o artigo 93. Voltando ao voto, vale dizer, os créditos lançados pelo contribuinte objeto do presente ainda depende da validação do pedido de ressarcimento por ele realizado junto ao órgão competente, cabendo neste processo administrativo apenas a verificação se foi validado ou não. As razões do indeferimento devem lá ser discutidas e como de fato foram no processo GEDOC, número tal. Como se sabe, o direito ao crédito é o Instituto Garantidor da Não Cumulatividade ICMS, mas a efetivação de tal direito condiciona-se à escritoração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos exigidos em legislação, nos termos do regulado no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 6374/89. E resta demonstrado no presente processo administrativo que, em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, este não cumpriu todos os requisitos para ter o direito alegado, razão pela qual não há que se reformar nesse ponto a decisão de primeira instância administrativa. Em relação ao argumento de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS com base no artigo 426A do RICMES, tema 456 da STF, e da indevida atualização da base de cálculo da multa aplicada, não pode ser objeto de apreciação por este tribunal, vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13457 de 2009, anotando ainda que deve ser aplicada a súmula TIT 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-lo. Quanto à aplicação da coisa julgada tida nos autos do mandado de segurança número tal, interposto pelo contribuinte, entendo que não há demonstração de que a matéria ali decidida é automaticamente aplicada ao presente caso, vez que se assim o fosse, nem estaríamos discutindo o cumprimento dos requisitos trazidos pelo regime especial em questão, bem como que temporalmente teria efeitos sobre os fatos geradores objeto presente aí. Por último, quanto à alegada necessidade de limitação dos juros aplicados aos patamares da taxa Selic, deve ser aplicada nos termos da súmula 10 revisada em 2022. Disposto com esse recurso ordinário, dou-lhe parcial provimento, reformando essa decisão de primeira instância apenas para limitar os juros aplicados à taxa Selic, mantendo as demais condições. Como voto, com relação à questão do mandado de segurança, uma coisa que me estranhou foi que o mandado de segurança desde 2020, o contribuinte apresentou defesa em 2021 já, e nunca tinha sido mencionado esse mandado de segurança nesse processo administrativo. Tá? Inclusive, eu já julguei outros processos dessa mesma matéria e alguns também, ele nem foi mencionado nem em recurso. Esse aqui não foi mencionado em defesa e só em recurso. Tudo bem que o trânsito em julgado dele foi após a apresentação disso, mas a existência dele foi antes e nunca tinha sido mencionado. E por que eu digo isso? Porque isso é muito importante, porque ainda que não tenha decisão, o contribuinte não tivesse decisão favorável antes disso, o simples fato de ter concomitância de ação judicial já impediria a continuidade desse processo administrativo. Mas como o contribuinte não informou, a discussão foi correndo paralelamente. Enfim, é só uma observação que essa questão do mandado de segurança não havia sido alegada até então no presente processo administrativo, apenas em recurso ordinário. Isso pode ser relevante porque eventual análise disso pode eventualmente configurar aí uma supressão de instância, porque isso não foi analisado pelo julgador de primeira instância. Como voto, abro a palavra aí aos demais integrantes da Câmara para debates. Doutor Ítalo. Presidente, eu solicitei preferência, pois pretendo sugerir a conversão do feito em diligência, como a gente já votou em outras oportunidades, precisamente com relação ao item 1 do auto de infração, que é a acusação de deixar de pagar o ICMS-ST. Né? E eu gostaria de ouvir a PGE com relação à relevância desse mandado de segurança, os efeitos dele no tempo, né? Basicamente a correlação ou não do objeto daquela ação que transitou em julgado
com o lançamento de ofício aqui em discussão. Digo até que nesse voto de preferência que pretendo lançar, que ainda que esse argumento tenha sido ventilado em recurso ordinário, de fato só o foi, eu entendo que a matéria, por relevante, ela não induz a eventual preclusão e não obsta que o julgador ou a Câmara julgadora promova a diligência necessária à instrução do feito e aperfeiçoamento do lançamento de ofício. Então, eu não acho que é prejudicial a esse ponto, né? Por isso que eu opinei por fazer essa proposta. Eu vou lançar o voto. Não há nem necessidade de leitura, é muito simples. Digo só que realmente eu reconheço que esse mandado de segurança foi julgado, transitou em julgado. Ele foi proposto antes, transitou em julgado poucos dias, menos de um mês depois do lançamento de ofício. E eu realmente tenho dúvida com relação aos efeitos dele no tempo. Então, eu vou lançar essa proposta de preferência, presidente. Perfeito, doutor Ítalo. Preferência já foi concedido. Enquanto o doutor Ítalo faz o lançamento, a gente continua discutindo. A doutora Aline também fez um pedido de manifestação. Doutora Aline, por favor. Eu vou ler uma rápida manifestação, porque em outro auto dessa Câmara Julgadora já foi enviada em diligência para a Procuradoria e a Procuradoria já respondeu à diligência falando que o mandato de segurança que já transitou em julgado não se aplica aos fatos geradores anteriores à data da ação. Então, eu vou ler rapidamente só a resposta da Procuradoria e citar o número do auto em que a gente já tem a resposta. Então, pedimos vênia para nos manifestar em razão de haver notícia nos autos da existência de ação judicial com o objetivo do autódromo não se sujeitar ao recolhimento antecipado do imposto. Informamos que a 6ª Câmara Julgadora converteu o julgamento do auto 141223 em diligência para que a Procuradoria do Estado de São Paulo se manifestasse sobre o alcance das decisões proferidas no mandato de segurança 104/1839, 28 de 2020 e sua aplicabilidade específica naquele auto. Em resposta, a PGE se manifestou informando que o mandato de segurança foi ajuizado em 26 de agosto de 2020, cujo objeto era eximir as impetrantes e seus estabelecimentos filiais localizados no estado de São Paulo de não serem compelidas ao pagamento da antecipação do ICMS, normal IST, instituída pelo artigo 426-A. Ocorreu trânsito em julgado favorável ao impetrante em 15/10/2021. Contudo, a coisa julgada somente tem efeitos a partir do ajuizamento da ação 26/8/2020, não possuindo mandato de segurança efeitos retroativos, nos termos da súmula 271 do STF. Assim como o processo administrativo refere-se à omissão do pagamento do mês de julho de 2016, não está abarcado pelo mandato de segurança. Verificamos que os fatos geradores da presente atuação ocorreram em fevereiro de 2017, ou seja, período anterior à data de ajuizamento da ação, não estando o presente processo abarcado pela ação. Ressalta-se que o entendimento da PGE em relação à não aplicação de efeitos retroativos se refere aos fatos geradores e não à data da autuação. Assim, diante da manifestação da PGE sobre o mandado de segurança, entendemos, salvo melhor juízo, não haver necessidade de nova diligência. É isso. Perfeito, obrigado, doutora Aline. Vou esperar. A senhora já lançou essa manifestação? Ela fica localizada diferente fica ali em cima. Doutor Ítalo, eu vi que a sua preferência já está lançada. Você vai querer ler ou é só aquela questão? Não, é só aquela questão mesmo. Inclusive, assim, Tá. sob uma ótica bem pragmática, a informação que a doutora Aline trouxe é óbvio que é relevante, porque, afinal de contas, está indo em encontro àquilo que a gente busca, que é uma resposta da Procuradoria com relação ao assunto. E, querendo ou não, a gente sabe que, muito provavelmente, a resposta vai ser a mesma. Sobre uma ótica mais processual, eu não sei até que ponto a gente pode se aproveitar desse intercâmbio aí de informação de um processo no outro
para se basear a nossa decisão com relação a isso. Então, eu realmente não sei como funcionaria, até porque sobre esse ponto, nesse processo, o contribuinte ainda não se manifestou e a Procuradoria, obviamente, também não opinou. Mas, obviamente, prevalece aqui o que a Câmara decidir de forma colegiada e eu fico à disposição. Inclusive, já manifestei no voto de preferência que, se vencido com relação à proposta da diligência, eu vou acompanhar o relator. Então, vou manter a preferência para a diligência, mas, obviamente, faço deferência aí ao que for decidido. Perfeito. Dr. João Marcelo, Dr. Herbert, doutora Gabriela, eu vi que a senhora solicitou manifestação. Na hora que a gente terminar aqui os debates, eu abro a palavra para eventual esclarecimento de fato. Dr. João Marcelo. Dr. Paulo, obrigado pela concessão da palavra. Eu realmente, com esse fato que a doutora Aline, né, trouxe, estava dando uma lida aqui agora, pode ser que a gente dirima a gente não tenha mais essa questão da diligência, né? Então, assim, eu vou deixar aqui para a gente continuar nos debates, mas a priori, se não for necessário, e como disse o próprio doutor Ítalo, eu acompanho o relator, mas eu gostaria de escutar a palavra aí do doutor Herbert, o que ele pensa sobre esse assunto. Obrigado, viu? Eu estava aqui também dando uma estudada no processo e, a princípio, eu concordava também com o doutor Ítalo quanto à necessidade de levar isso para a PGE, até mesmo para ver se há uma desistência da ação em função da coincidência desse mandado de segurança com o objeto do auto de infração. Com a manifestação da doutora Aline, me parece que isso é superado, comparando-se com outro ainda. Com relação ao voto do doutor Paulo, é a minha posição, estudando o processo, eu apenas sugeriria a edição para que se conste o parcial conhecimento parcial, vez que não há competência do tribunal para analisar os pedidos de restituição, segundo o artigo 93, inciso 1. Do contrário, avançaríamos sobre a competência instituída pela portaria CAT, artigo 10, parágrafo 4º, se não me engano, parágrafo 4º, que atribui à delegacia e ao delegado a análise desses pedidos de restituição. Então, para não avançar sobre essa competência instituída pela portaria, faz todo sentido não conhecer dos argumentos da recorrente, de que o pedido de restituição não teria sido totalmente apreciado, né, no âmbito da delegacia, e então não conheceríamos desse pedido, não havendo que se manifestar a respeito. Perfeito, obrigado, doutor Herbert. Eu estou até com relação, já volto a essa questão do conhecimento sugerido pelo doutor Herbert, mas ainda na questão aí do mandado de segurança, eu estudei o mandado de segurança. Então, a primeira coisa que eu fui ver se era um mandado de segurança preventivo, porque se fosse um mandado de segurança preventivo, obviamente só produziria efeitos futuros, mas não é. Um mandado de segurança, ele até não é tão objetivo no pedido, mas ele diz que fala das operações realizadas, ou seja, ele fala do passado. Mas uma coisa que eu estava refletindo agora e pensando, um mandado de segurança você só pode o prazo de 6 meses do ato coator, 180 dias. Então, ainda que você pudesse dar aí efeitos retroativos ao mandado de segurança, seriam de eventuais atos coatores de 6 meses antes do mandado de segurança. O mandado de segurança 2020 não abarcaria de fato os supostos atos coatores que teriam nesse AIM. Eu acho que, eu não sei, a gente não viu a manifestação completa da PGE, não sei se ela entrou nesse tipo de detalhe do mérito. Eu estou lendo aqui a súmula 271 do STF, que a PGE mencionou. A súmula diz que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Mas eu acho que só essa súmula não resolve a questão, porque, como eu falei, por favor, doutor Ítalo. Presidente, para concordar, assim, acho que a discussão é um pouquinho mais profunda. A título de exemplo, um dos processos que foram convertidos em diligência no passado, que não se refere a esse da manifestação, é com referência ao mês de março de 2013, foi de minha relatoria, converti o processo em diligência, e naquele, diferente desse aqui, trânsito em julgado, ele foi certificado antes da própria autuação, né? Ou então, os fatos geradores se referem a março de 2017, o trânsito em julgado se deu em outubro de 2021, e o auto de infração foi lavrado alguns dias após o trânsito em julgado. Então, a questão que fica tudo bem, a gente se discute os efeitos do tempo, né, nesse caso. Só que eu constituí esse crédito tributário após uma decisão transitada e julgada dizendo que eu não posso cobrar o ICMS-ST. Qual é a relevância disso? Muda alguma coisa? O que importa é o fato gerador, o que importa é a data da constituição, o trânsito em julgado tem efeito a que momento, né? Então, quer dizer, eu não sei exatamente qual é o reflexo disso em cada um dos casos, a depender das circunstâncias fáticas, né? Então, não sei até que ponto a gente consegue realmente aproveitar a resposta da PGE, ou inclusive se concorda ou não com ela, né? Porque também é obviamente, uma discricionariedade de quem julga aqui. Então, eu ainda acho importante a conversão do julgamento em diligência, mas reforço que vou aceitar o que a maioria decidir. Eu concordo, acho que a gente tem essa questão da PGE opinativa aqui, a gente tem competência para a gente analisar isso. Agora, doutor Ítalo, não sendo um mandado de segurança preventivo e o mandado de segurança tendo prazo de 180 dias do coator, você concorda que os eventuais ato coatores referente aos fatos desse processo administrativo, obviamente não são objeto daquele mandado de segurança? Sim, a acusação aqui que a gente está discutindo nesse ponto é a falta do pagamento do ICMS-ST. No caso, ingressou-se com mandado de segurança sem que o contribuinte estivesse sendo exigido daquele ICMS-ST referente a fatos anteriores. Eu acho que já estava sendo exigido, sim. Né? Se você pegar a inicial, porque senão não tem ato coator. Se não é preventivo e não estava sendo exigido, não tem ato coator. O ato coator é exigência, e ele fala, inclusive, das operações já realizadas. Eu olhei. A acusação fiscal de falta de pagamento do ICMS-ST, ela decorre do próprio indeferimento dos créditos tomados. Ao expurgar os créditos que não foram reconhecidos, dentro da lógica da não cumulatividade, aparece o ICMS-ST não recolhido. Por isso que em alguns casos a acusação da CBD é de só crédito indevido, ou às vezes conjunto, ou às vezes só falta de pagamento do ICMS-ST, contra-se relacionado diretamente com essa apuração do ressarcimento. Então, não sei se estava sendo exigido. Mas se não estava, o mandado de segurança perde objeto, né? É estranho isso aí. Porque a discussão dela é que a discussão que a empresa faz é que o mandado de segurança ele se presta a fazer valer o direito dela com base no que o próprio STF já tinha decidido, ou seja, transformar em uma decisão individual e concreta aquilo que o Supremo já tinha decidido para efeitos gerais aí. Então, eu não sei realmente como funciona a identificação precisa do ato coator.
Porque, afinal de contas, o imposto é devido por todos e o regramento vale para todos. Eu não sei se realmente é possível identificar o exato momento em que isso se materializa. Afinal de contas, se todo mês eu apuro, todo mês eu devo. Isso. Então, assim, é um ato coator continuado. Não existe um momento exato em que eu consigo dizer aqui aconteceu. A legislação existe, todo mês eu tenho que pagar. Logicamente, todo mês eu sou constrangido se isso é considerado ilegal. Perfeito, por isso que eu nem questiono o pós-mandado de segurança, ele é continuado. Então, porque tem dois tipos de mandado de segurança. Preventivo, que só se aplica a efeitos futuros, então obviamente não se aplicaria nesse caso. E o repressivo, que ele só se aplica a atos coatores de 180 dias anterior ao mandado de segurança. E é realmente continuado. 6 meses, 5 meses, aí ele pegaria todo o período dos últimos 6 meses, o que não abarcaria aqui. Isso que eu estou na dúvida, mas também não quero causar nenhuma nulidade do processo, a gente passando por cima de decisão judicial. Doutora Gabriela tinha pedido a palavra? Muito rápido. Essa discussão também ocorreu na segunda Câmara, e aí alguns apontamentos importantes, né? O mandato de segurança ele é de 2020, e uma coisa que foi muito bem observada é que o lançamento, inclusive desse auto de infração, ele foi em 2000, esse auto de infração, se eu não me engano, de 2021, ou se não 2020. Foi depois? O contribuinte foi intimado em 2021, né? Isso. Então, pensando no lançamento que foi, né, por meio a infração, que foi por meio do auto de infração, então ela está assim abarcada pelo mandado de segurança, foi o entendido, né? Além disso, esse mandado de segurança eu entendo quando fala do preventivo ou quando ele não é preventivo. Inclusive, essa sentença e também os nossos pedidos, eles não falam de nenhuma modulação desde quando que realmente não deve se exigir, né? Então, eu até entendo pensar assim, então 180 dias antes do ajuizamento do auto de infração. Mas aí, se você olhar pro fato gerador, talvez não estivesse, mas aqui o auto de infração, ele é de 2020, então ele estaria abarcado. E por que a gente não trouxe isso num primeiro momento da defesa, né? O importante até para mostrar o ato coator, a gente mostra que a gente está sujeito àquele tipo de recolhimento no nosso mandado de segurança, ou seja, mensalmente a gente sempre, né, tem que recolher esse antecipado, mostramos que estamos sujeitos, até para mostrar que, né, tem o ato coator, mas não necessariamente um ato coator específico, até porque aí sim teria concomitância, né? Eu até entendo que exige uma relação de prejudicialidade, existe, mas a gente não trouxe num primeiro momento da defesa, por quê? Porque ele não era especificamente quanto esse período, essas operações e esse estabelecimento. O mandato de segurança ele era amplo no estado de São Paulo, para a gente resguardar o nosso direito. Até para a gente, daqui a pouco, lá na frente, por exemplo, o tipo de problema que a gente tem na empresa é a gente não consegue o ressarcimento de diferença de margem num período de 2016 e 2017, porque a gente não tinha mandado de segurança ajuizado, por exemplo. Então, buscando resguardar, ajuizamos. Ao mesmo tempo, se a gente em toda defesa não foi má fé do contribuinte, enquanto a gente não tinha um trânsito em julgado, né? Se a gente em toda defesa falar do mandado de segurança e acabar não se defendendo, não falando das amostragens, não falando da presunção que não foi devidamente analisado, a gente acaba, na época, a gente não tinha como se defender e ainda não tinha decisão individual que nos resguardaria os autos de infração que a gente ia receber, que inclusive esse estaria abarcado, porque a autuação ela está dentro desse período, até se vocês considerarem que é só 180 dias antes. Vamos lá, Dr. doutora Paulo, Gabriela. Dr. Com Paulo, todo... só um minutinho. Por favor, Desculpa, a doutora Gabriela citou um AIM. Qual que foi o AIM que foi julgado lá na segunda Câmara, doutora? Fala agora. Tá também em memoriais, mas eu falo para vocês Tá. o número. Peraí. Por favor. Enquanto isso, eu já É o- adianto que, com todo o respeito do mundo da segunda Câmara, é um absurdo você entender que o ato coator é o auto de infração. Por quê? Porque o próprio contribuinte fazia a operação de crédito e débito no sua GIA, ele Não. fazia o pedido de ressarcimento e lançava, ou seja, ele era cobrado, ele declarava como cobrado, mas tudo bem. Pode passar o número do mandado de segurança se puder, doutor. 4-147-338-3.
Não, o ato coator, não o auto de infração. O ato coator que a gente comprovou no nosso mandado de segurança é que a gente estava sujeito ao recolhimento. Mas que o início do prazo, sim, eles entenderam que era infração. Início do prazo para mandado de segurança. Não do Mas prazo aí de, ele não, se ele estaria abarcado ou não, considerando não o fato gerador, mas que a autuação foi em 2020, os efeitos do mandado de segurança, eles existem. Entendeu? Então, mas então, se o ato coator tem 180 dias, ele está entendendo que o ato coator é o auto de infração. Senão, não sei, me parece um pouco contraditório. Mas, enfim, Dr. Herbert, Dr. João Marcelo, porque assim, em que pese eu ter, inclusive algo que eu pensei agora, durante o julgamento desses 180 dias, para mim não tem dúvida nenhuma que não abarca o mandado de segurança, mas para evitar qualquer nulidade, e também não vai ser esse período da diligência que vai ser tão relevante, eu poderia eventualmente mudar meu voto para converter em diligência nos termos do voto do Ítalo. Eu queria ver qual é o posicionamento de vocês, por favor. Doutor Paulo, eu ainda estou analisando esse auto aqui, né, para ver essa decisão. Realmente acredito que é o que o senhor mesmo comentou, né? Então, eles consideraram, com essa questão do seu MS que retroage a data, né? Não, como que se diz, O ato MS coator, né? repressivo, isso, o ato coator é o AIN, né? Foi considerado isso mesmo. Óbvio, Por isso que eu se ele estava contou o querendo. prazo disso e o prazo é do ato coator, ele É. considerou o ato coator aí. E não o lançamento. Então, assim, realmente, eu queria até analisar melhor para ver essa questão. A minha sugestão, doutor Paulo, seria a gente fazer a conversão, muito embora, conforme asseverou a doutora Aline, né? Seria realmente muito provavelmente seria a mesma solução, a mesma fórmula, né, doutora Aline? Provavelmente, né? Mas, por segurança, e é uma decisão que a gente já tomou em 3 AINs já, né, que eles começaram a retornar agora, eu acho que eu me sentiria mais seguro realmente se a gente adotasse uma postura de enviar para lá para realmente eles se manifestarem, no caso pontual, né? Nesse nosso material mesmo, assim. Perfeito. O problema é que essa manifestação da PGE não ajuda muito, com todo respeito, eles não foram assertivos. Eu vou solicitar um voto de preferência, mas eu repito, o próprio contribuinte era assim cobrado, ou seja, exigia o ato coator na época, porque exatamente pela forma de escrituração que ele fazia. Eu vou fazer uma manifestação aqui pequena, para concordar com o doutor Ítalo, até para não ficar contraditório com o voto que eu tinha feito. Peço um minutinho, já volto aqui para ler. Oi, doutora assim, Aline. na verdade, além disso, né, tem que o que está sendo discutido no auto, na verdade, não é nem a infração direta, né, do 426A. A constitucionalidade dele, né? Acho que esse é o objeto do mandado de segurança. Não, mas eu digo da autuação, né, dos pedidos de ressarcimento que foram analisados pelo posto fiscal e não diretamente, autuação diretamente em relação ao 426A.
Vocês estão me escutando? Sim, senhor presidente. Acabou a bateria aqui, estou com a voz. Então, eu só fiz um pequeno pedido de preferência, falando que, tendo em vista os debates tidos em Câmara e para evitar qualquer nulidade por descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, revejo meu posicionamento para acompanhar o voto de preferência do Dr. Ítalo no sentido de converter o julgamento em diligência para que a PGS manifeste no sentido do voto por ele exposto. Alguém tem mais alguma manifestação? Não, senhor presidente. Então, não havendo mais manifestações, eu vou encerrar os debates e verificar quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Acho que podem acompanhar o Dr. Ítalo, que o voto dele está mais completo, aí fica como vencedor. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, doutora Gabriela, venceu por unanimidade o voto do Dr. Ítalo no sentido de converter o julgamento em diligência. Agradeço a presença e desejo um bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Assim, eu encerro o julgamento do caso Companhia Brasileira de Distribuição. Esse tem um caso Logtrans tem um pedido de sustentação oral pela doutora Janaína Gaspar, mas ela aparentemente não se encontra aqui presente. Tem duas outras pessoas, tem a doutora Maria e o doutor Ricardo. Alguém que vai fazer no lugar dela? Doutor Ricardo, por favor. Estamos sem áudio e vídeo. Doutor Ricardo, pode se manifestar. Acho que muito provavelmente ele não consegue pela forma como foi o convite. Ele está como convidado, né? Acho que ele só acessa o chat, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo liberar. Apareceu aqui no chat manifestação do Dr. Ricardo informando que é a doutora Janaína. Aparentemente com o nome errado. Deixa eu ver, eu não sei se eu tenho esses poderes. Eu acho que só o Jailson consegue liberar. Acho que está liberado. O Jailson acabou de me informar que liberou. Doutora Janaína, agora... Oi. Oi. Desculpa, eu nem tinha percebido que estava com o Dr. Ricardo, não sei o que aconteceu. Eu acho que como estava em seu nome o registro e outras pessoas podem entrar aqui só para acompanhar, ele tinha ficado travado aí para áudio e vídeo. Mas, enfim, então esse é o próximo processo. Com sustentação oral é do autuado Logtrans, Logística, Transporte de Cargas, Comércio e Serviço Limitada, auto de infração 4144786, pedido de sustentação oral pela doutora Janaína Gaspar, que já se encontra aqui presente. Então, eu passo a palavra ao recurso ordinário de relatoria do Dr. Ítalo. Então, eu passo a palavra para o Dr. Ítalo pela leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado, presidente. Aqui são duas acusações fiscais, ambas de crédito indevido. A primeira é crédito indevido ICMS, aquisição de bens para integração no ativo imobilizado do estabelecimento sem a devida transmissão do controle de crédito do ativo permanente, o CIAP, bloco G da EFD. O item 2, também de crédito indevido, é relativo à aquisição de bens para integração no ativo imobilizado do estabelecimento, uma vez que foi informado o valor zero para o índice de participação percentual das saídas tributárias e exportação no valor total das saídas no CIAP da EFD. Houve defesa, essa decisão, em decisão de primeiro grau, o auto foi integralmente mantido, razão pela qual o contribuinte recorre, alegando questões preliminares e questões de mérito. É o suficiente como relatório, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passa a palavra à doutora Janaína para a sustentação oral. Bom dia a todos.
como bem relatou o doutor Ítalo. São duas acusações. A primeira, crédito indevido de ICMS decorrente de aquisição de ativo imobilizado, uma vez que não foram transferidos os arquivos SIAP para o bloco G da FD. E a segunda acusação, também crédito indevido, também decorrente de aquisição de ativo imobilizado. No entanto, ao transferir os arquivos SIAP, constou a informação valor zero como saídas, percentual proporcional de saídas tributadas e exportação. Acontece o seguinte, vou ser bem objetiva, não vou nem entrar nas questões da nulidade, não houve crédito indevido. Por que não houve crédito indevido? Essa filial, a recorrente, a empresa recorrente, ela não estava operando, não havia débitos de ICMS. O que aconteceu foi um erro de escrituração. A empresa adquiriu os caminhões, é uma empresa de transporte de cargas e pessoas, ela adquiriu caminhões e ônibus, né, através dessa filial de Mogi, porque seria economicamente mais vantajoso, e por um erro de escrituração ela lançou esses créditos. Só que ela não se apropriou, porque a empresa não estava operando, não havia saídas, não havia operação. Então, na apuração do ICMS, não existia débito, nunca houve ICMS a pagar. E aí esses créditos nunca foram utilizados. Não foram utilizados porque a empresa havia saldo credor ou algo do tipo. Não foram utilizados porque a empresa não tinha movimento. Não tinha débito de ICMS para compensar com esses créditos, né? Então, não houve um crédito indevido, né? Aqui a gente teria 3 momentos do crédito. O nascimento dele, com a aquisição da mercadoria, nota fiscal com destaque de ICMS, vertido em linguagem competente com a escrituração e, propriamente, a utilização do crédito no momento da apuração do imposto. O terceiro momento nunca existiu. E nunca existiu não porque a empresa tinha um saldo credor, não, nunca existiu porque a empresa não estava operando, ela não tinha ICMS a pagar, né? E o que houve foi um erro de escrituração, um erro de obrigação acessória, né? Quando o contribuinte foi intimado no procedimento de fiscalização, que ele percebeu que a contabilidade cometeu esse erro de escrituração, ele solicitou ao fisco a possibilidade de estornar os créditos, porque não foram utilizados e não seriam utilizados, porque a empresa não estava operando. Essa possibilidade não foi dada. Ao invés disso, ao invés de permitir o estorno do crédito ou lavrar um auto de infração com penalidade por um erro de obrigação acessória, não, lavrou-se o auto de infração por crédito indevido, exigindo um valor aí de aproximadamente meio milhão a título de crédito indevido, mais a multa proporcional, ou seja, hoje a empresa tem um auto de infração de 1.200.000, né, de operações que ela nunca teve sequer ICMS para pagar. Então, os créditos nunca foram utilizados e nem seriam, né? E uma outra questão aqui que eu deixo uma observação. A DTJ, quando o julgador ele indefere a nossa defesa, ele deixa lá no item 31, se eu não me engano, da decisão, de que o auto de infração está exigindo valores a título de imposto. Ou seja, hoje o contribuinte está compelido a pagar um imposto de operações que nunca existiu imposto, que ele nunca praticou o fato jurídico tributável. E está lá, ressalta-se que o auto de infração exige valores a título de imposto, né? Então, julgadores, assim, de uma forma bem objetiva, eu peço que seja dado provimento ao recurso e cancelado o auto de infração por um erro na acusação, porque o crédito do ICMS nunca existiu. Houve um mero erro de obrigação acessória. Realmente ele foi escriturado, mas ele não foi apropriado, ele não foi utilizado. E não foi utilizado porque a empresa não possuía um saldo credor. Não foi utilizado porque a empresa não estava operando, não existia débito de ICMS. Conforme as dias que constam no processo, até mesmo o próprio julgador consta no voto dele de que não havia saídas, não havia ICMS, não houve a apuração, encontro, crédito e débito, nunca existiu, porque não havia débito de ICMS para pagar. Então, eu peço o cancelamento do auto de infração. Obrigado, doutora Janaína. Volto a palavra ao relator, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Mais uma vez eu retomo aqui que as acusações referem-se a crédito indevido ICMS decorrente no item 1 da aquisição de bens para integração no ativo imobilizado do estabelecimento, porém sem a devida transmissão do controle de crédito do ativo permanente, SIAP, bloco G da FD, e no item 2, decorrente da aquisição de bens para integração no ativo imobilizado do estabelecimento, porém tendo sido informado o valor zero para o índice de participação percentual das saídas tributadas e exportação do valor total de saídas no controle
de crédito ativo permanente, o CIAP. Preliminarmente, alega a recorrente nulidade do auto de infração, dispondo que há prejuízo do contribuinte quando não houve a verificação do presente auto de infração pela Comissão de Controle de Qualidade. Digo sem razão a recorrente, entendendo-se julgador por se tratar de procedimento preparatório à lavratura do auto de infração, ou seja, anterior à constituição do crédito tributário. A ausência da comprovação ou ausência da juntada do referendo da Comissão de Controle de Qualidade não causa nulidade do lançamento de ofício. Aponta-se que a ausência da juntada nos autos do resultado da análise prévia realizada pela CCQ não se traduz necessariamente em ausência da chancela desse órgão no referido auto de infração. A portaria CAT 115 de 2014 não prevê em seus dispositivos a necessidade da autuar tomar ciência das decisões da comissão, à exceção de eventual não aprovação do auto de infração. Trata-se, portanto, de dispositivo interno corporis do órgão de fiscalização, não constando entre os elementos essenciais do auto de infração. O não conhecimento do contribuinte acerca do resultado do controle de qualidade não ofende, portanto, seus direitos constitucionais de contraditória pela defesa e publicidade. Nesse sentido, destaco aqui uma jurisprudência da Superior nesse mesmo sentido, de modo a afastar a preliminar. Destaque-se que, inclusive, que o lançamento está bem posto, suficientemente motivado e satisfatoriamente comprovado, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN 34 da 13457, inclusive principalmente seus aspectos normativos e quantitativos, não se identificando ofensas a princípios de natureza constitucional tributária. Vou ao mérito, defendendo a recorrente para ambos os itens acusatórios, que o AIN seria nulo, eis que possuiria saldo credor no período e que não houve débito de ICMS no período, sendo, abre aspas, incontroverso que os créditos não foram utilizados na apuração ante a inexistência de débito de ICMS em todos os períodos, fecho aspas. Digo sem razão a recorrente, frisando que nenhum dos argumentos manejados no mérito tem o condão de infirmar as acusações fiscais de crédito indevido. Dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, que o direito ao crédito condiciona-se à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação, o que não se observou no caso em apreço. No ponto, se diz que o direito ao crédito não é absoluto e restrito, devendo ser observadas condicionantes normativas para o regular aproveitamento, dentre os quais a regular escrituração do CIAP e todas as obrigações fiscais daí decorrentes. No caso em apreço, o relatório circunstanciado bem aponta, o que não foi contraditado pela recorrente, tornando-o incontroverso, que a recorrente, abre aspas, não encaminhou registros do bloco G nas competências tais, informou o valor igual a zero no referido bloco para fins de apropriação relativamente à competência tal. No referido período de 1 de 9 a 12 de 2020, 1 de 2019 a 12 de 2020, não houve operações ou prestações tributadas ou destinadas à exportação, sendo, portanto, nulo o valor permitido pela legislação para fins de creditamento do ativo imobilizado. Assim, digo eu, há de se concluir que não houve, no caso em concreto, cumprimento dos requisitos previstos na legislação, de modo que o direito ao crédito condicional, frise-se, não poderia ser exercido no tempo e modo praticados pela recorrente, tornando-o passível de glosa. Ainda que a recorrente nomeie a ocorrência infracional como erro de procedimento, é fato que tal postura fiscal traduz, conforme relatado no auto de infração, o aproveitamento de crédito em contrariedade à legislação de regência, frisando que a acusação fiscal se materializa no instante que um crédito indevido foi tomado apropriado, inexistindo ou não saldo devedor no período e existindo ou não saldo credor acumulado no período. A não utilização de tais créditos na apuração do período não é apta a desconfigurar a prática infracional narrada no lançamento de ofício. Em suma, desacolho os argumentos elogiosamente manejados pela recorrente por entender que a prática infracional está configurada e plenamente demonstrada, não sendo a sistemática do ICMS capaz de relativizar a ocorrência infracional. Quanto à existência de saldo credor continuado como fundamento de nulidade do AIN, reputo sem razão a recorrente, o entendimento por ela defendido encontra-se há muito superado pela jurisprudência deste tribunal. Ressalta-se que a existência de saldo credor não afasta o cometimento do ilícito tributário. Eu transcrevo aqui jurisprudências da Superior desse TIT nesse sentido. E digo que não há arrimo legal que obrigue a autoridade fiscal à recomposição da escrita fiscal da recorrente, compensando-se eventuais créditos à revelia da legislação com saldo credor no período,
também transcrevo jurisprudência que dá suporte a esse fundamento. Subsidiariamente, defende a recorrente que a penalidade é indevida, eis que está sendo exigida em excesso e aplicada de forma errônea. Digo sem razão a recorrente, frisando que, identificado como efeito infracional, referindo-se a acreditamento indevido e não ao cumprimento de obrigações acessórias, como faz querer recorrente, e sendo certo que não existe hipótese infracional que se amolde perfeitamente à conduta narrada, cabível a aplicação da norma sancionatória residual. A aplicação da penalidade, aliás, é reflexo lógico e normativo da ocorrência infracional. Portanto, mantém-se a penalidade aplicada, afastando de pronto o pleito de reclassificação da multa para o artigo 527.5o, eis que inaplicável ao caso em comento. Ainda subsidiariamente, defende o afastamento da multa por conta confiscatória. Aqui afasto por conta do óbvio e do artigo 28 da 13457. Em suma, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando-lhe provimento. É como votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara. Senhor presidente, pedir a palavra, primeiro, para parabenizar o doutor Ítalo, né, muito combativa, elogiar também a sustentação oral feita pela patrona, muito combativa, né, mas dizer que vou acompanhar o doutor Ítalo do seu voto. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Herbert. Também parabenizo a doutora Janaína pela sustentação oral, doutor Ítalo pelo voto. Acompanho na íntegra, ao contrário do que defendeu a patrona, a questão do crédito indevido está bem fundamentado nas GIAs, trouxe aqui folha 46 e seguintes, onde consta o creditamento, e contra o argumento de que não há débito a ser compensado com o crédito, por isso que o auto de infração não acarreta juros, né? Se a gente puxar folha 4, não existe qualquer incidência de juros exatamente pela ausência de débito. Em síntese, acompanho o voto do relator na íntegra. Obrigado, doutor Herbert, pela manifestação. Eu também acompanho o doutor Ítalo. E se não houver mais nenhuma manifestação, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, doutora Janaína, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer e não prover o recurso ordinário. Agradeço a presença e desejo um bom dia. Obrigada a todos, bom dia. E assim nós encerramos o julgamento do caso Logtrans Logística, Transporte de Cargas, Comércio e Serviço Limitado. O próximo processo da pauta, ele não tem pedido de sustentação oral, mas tem um pedido de preferência para acompanhamento do julgamento. Então, próximo processo é o do autuado Elisa Plastek Leonardi, auto de infração 4140481, com pedido de preferência pela doutora Maria Eugênia Maris de Oliveira, que se encontra aqui presente. Eu vou partir, como não tem sustentação oral, vou partir direto para o voto. É um pedido de retificação de julgado de minha relatoria, em que há duas petições do contribuinte após a interposição do recurso. E aqui eu descrevo, a partir do item 5, as folhas 692, o contribuinte apresenta a petição desistindo do presente pedido de retificação de julgado. Ainda as folhas 697 e 698 informa que ajuizou a ação judicial visando a anulação do crédito tributário objeto do presente AIM. Verifica-se, portanto, que a concomitância da presente discussão com a atida na ação judicial mencionada e, consequentemente, a renúncia do contribuinte de discutir o mérito no presente AIM no âmbito administrativo, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da 13457/2009. Logo, seja pela desistência do contribuinte, seja pela renúncia de discussão no âmbito administrativo, o pedido de retificação de julgado em análise não pode ser conhecido. Antes posto, não conheço pedido de retificação de julgado de folhas 560 a 571. É um caso simples.
E é como voto, questiono se alguém tem alguma manifestação. Então, não havendo manifestações, eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro votação. Então, meu voto foi acompanhado da unanimidade no sentido de não conhecer o pedido de retificação de julgado. Assim, nós encerramos o julgamento do caso Elisa Patzek Leonardi. E com isso, nós encerramos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata de julgamento gerada, então eu declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 9 de março de 2023. Peço, por favor, a Jailson que encerre a gravação.